Amém, irmãos? Eu e o pastor Rodrigo tivemos lá em Israel em 2023 e a gente sempre ouviu, todo mundo conhece os textos, as passagens onde Jesus e os discípulos passam por tempestades no mar da Galileia. Esse texto aqui é um deles, né? Jesus estava no barco dormindo, todo mundo é muito famosa, né? Essa passagem. Também tem uma outra passagem onde Jesus pede para eles irem na frente e depois Jesus os encontra andando sobre as águas. E as duas passagens falam de tempestades, ventos fortes que os discípulos enfrentaram no mar da Galileia. Mas quando nós estivemos lá, foi um dia assim, era um dia tão lindo, mas um sol sem nenhuma nuvem, e nós ali de volta na beira assim, a água praticamente nem se mexia. E a sensação que eu tive também, do pastor Rodrigo também, era imaginar assim, olha, como é que um lugar desse, tão calmo, tão tranquilo, como é que pode haver tempestade, ondas fortes, é um lago de água doce, não tem ondas do mar, como é que de repente se formam tempestades nesse lugar? E eu fiquei com isso, né, sabendo que a história era verdadeira, mas eu fiquei com isso, né, com um certo desejo de repente experimentar uma certa tempestade naquele lugar, né? E então, agora, quase 3 anos depois, a gente chega lá e tivemos uma experiência de passar por uma tempestade no Mar da Galileia. Acho que foi a oração minha, né? Nós chegamos na Galileia, né, no dia 22, ao fim da noite, estava muito frio. Nós paramos em Nazaré, subimos ao alto do monte do precipício, e estava um vento muito forte, um frio, e o guia falou assim para a gente, fiquem tranquilos, não se preocupem, que a previsão do tempo amanhã não vai chover, é céus abertos, a previsão do tempo amanhã é céus abertos, está tudo tranquilo, a gente vai, né, vamos navegar sobre o Mar da Galileia, não vai estar esse tempo que está hoje, fiquem tranquilos. Fomos dormir, quando acordamos no dia seguinte, para nossa surpresa, tempo fechado, nublado e uma chuvinha caindo. Mas enfim, fomos para lá, demos a volta no mar, chegamos no barco, o vento estava já soprando um pouquinho forte, mas nada que impedisse a gente de fazer o que tinha que ser feito. Nós estávamos do lado de Decápolis e iríamos atravessar o mar, né, fazer a travessia de Decápolis até Cafarnaum, ali mais ou menos, né? Quando nós entramos no barco e o barco começou a andar, de repente o vento começou a soprar com uma força que a gente não conseguia ficar parado no lugar. Tem aqui a Mariane, o Pedro, a Cíntia, a Cecília, a irmã Cristina está aqui, que não vão deixar eu mentir sozinho, né? Elas estavam lá e sabem do que eu estou falando. A gente virava de costas assim e o vento nos empurrava. Nós não conseguíamos ficar parados em pé no barco, porque o vento era muito forte. De repente, né, a programação era fazer um culto ali, a menina começou a cantar, mas aí o outro pastor veio e falou, agiliza o culto aí, porque o capitão falou que o barco está voltando. Vai ter que voltar porque está muito perigoso. E era um barco muito grande. Não era um barquinho igual aos discípulos, é um barco muito grande, com motor, com tudo mais, mas por segurança nós tivemos que voltar. E foi algo assim tão forte que o guia disse assim para nós, olha, eu estou aqui desde 1987, eu sou guia aqui em Israel desde 1991, pouquíssimas vezes nós tivemos que cancelar o passeio e ter que voltar para a margem. Ele disse, eu não me lembro, eu nunca vi um vento tão forte como o vento de hoje. E foi algo realmente sobrenatural, porque o capitão do barco, o pessoal que estava lá da organização, disse que eles aprendem a lidar com o mar em dias de tempestade. Que as tempestades, os dias de tempestade ensinam muitas coisas para o marinheiro, para o capitão, do que dias normais. Ele disse, dias normais são normais, a gente liga, vai e volta, tanto que eu, pastor Rodrigo, que não somos marinheiros, nem nada, nós pegamos um barquinho lá, ligamos e fomos nós dois sozinhos para lá, sem o menor problema, porque estava tudo calmo, tranquilo.
Em dias calmos e tranquilos, qualquer um navega. Mas nos dias das tempestades é onde se aprende uma série de lições. E naquele dia, dentro do barco, Deus falou comigo, né, a respeito dessa mensagem. E o tema da mensagem é aprendendo com as tempestades. Porque as tempestades que nós, né, são os problemas da vida, as dificuldades da vida, que nós chamamos de tempestades, tribulações, na verdade nós aprendemos e já sabemos que tudo isso, na vida do cristão, é algo pedagógico. Alguém me falou essa semana dizendo o seguinte: olha, se não for bênção na sua vida, é lição. Nós estamos sempre aprendendo alguma coisa. E quando nós enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, quando tempestades surgem nas nossas vidas, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos ensinar, estão sempre querendo nos ensinar algo. Então, o que nós podemos aprender com as tempestades da vida? Em primeiro lugar, anote aí se você puder, vai ser projetado aqui também, acompanhe. As tempestades, elas surgem sem aviso prévio. As tempestades não avisam quando vão chegar. No versículo 37, nós vemos que o texto diz o seguinte: levantou-se um forte vendaval, de repente. E quem conhece o lugar, quem já esteve lá, a geografia do Mar da Galileia, ele é cercado por montanhas. De um lado estão todas as montanhas de Golã, do outro lado as montanhas da Galileia e o mar, o lago no caso, bem no meio, ali no meio. E por conta dessa questão geográfica, os ventos que vêm, né, do oeste, do leste, eles passam por ali e por conta das montanhas, eles não conseguem sair e rapidamente se forma um vendaval, um temporal ali no mar. Então um dia comum, um dia que está tudo bem, de repente, fortes ventos começam a soprar, chuvas chegam e uma tempestade chega. Foi o que aconteceu aqui nesse dia, porque você concorda comigo que se já houvesse uma tempestade, né, já estivesse chovendo forte, se os ventos estivessem soprando forte, eu acredito que nem o próprio Jesus diria para os discípulos: olha, vamos passar por outro lado. Os próprios discípulos, que ali haviam quantos pescadores? A maioria deles eram pescadores. Os próprios pescadores iriam dizer: Jesus, é perigoso, e agora? O vento está forte, está chovendo, é melhor não ir agora. Mas todos eles foram e tinham outros barcos que estavam junto. Isso significa que o tempo estava normal. De repente, quando eles estavam lá no meio, levantou-se uma tempestade. Ela veio e surgiu do nada. Como eu disse, o dia estava nublado, estava chovendo um pouquinho lá, mas depois que o barco saiu, o vento ficou muito mais forte. E nós pudemos ver e sentir o vento forte batendo sobre as nossas vidas. Na nossa vida também é dessa forma. Os problemas, eles não avisam que vão chegar. Ninguém nunca é avisado, ninguém nunca recebe uma mensagem que vai acontecer alguma coisa. Ninguém nos prepara para isso. A gente não se prepara. Ninguém chega e fala assim: ó, se prepara porque domingo você vai para a igreja, você vai parar teu carro ali fora e alguém vai passar e vai bater no teu carro. E você vai ter que desembolsar uma quantia de dinheiro, porque o cara que vai bater no seu carro não vai ter a menor condição de pagar pelo conserto. Alguém avisou? Não avisa. A gente não recebe: olha, se prepara porque alguém vai ficar doente, alguém da família vai ficar doente. Nós não somos preparados para isso. Nenhuma notícia chega para nos avisar. Deus mesmo não fala para nos poupar, para alguma coisa do tipo. A gente não recebe nenhuma notícia, nenhuma informação. As tempestades simplesmente se formam, aparecem, sem nenhum aviso prévio. Ninguém nunca está preparado para enfrentar problema. Ninguém nunca chega e fala assim: olha, essa semana eu me preparei, estou preparado para demissão no serviço. Está tudo bem, está tudo preparado, está tudo tranquilo aqui. Se a demissão vier, eu não serei pego de surpresa. Alguém faz isso? Ninguém faz. Ninguém está preparado. Todos enfrentam problemas. Mas você sabe qual é a diferença? Os crentes enfrentam problemas. Até quem não crê em Cristo, até quem não crê em Deus, enfrentam e passam por problemas. Todos.
Passam. Todos enfrentam tempestades. Isso não é específico de crente. Isso não é conversa de igreja. Todo mundo passa por problemas. Você sabe, você tem lá no seu trabalho alguém que não serve a Deus e que enfrenta os seus problemas. Você sabe qual é a diferença entre nós que cremos em Jesus? Sabe qual é a diferença de nós para aqueles que não creem em Jesus? Quando nós enfrentamos dificuldades, a única diferença, sabe qual é? É a localização de Jesus. Onde Jesus está localizado dentro do nosso problema, dentro da nossa vida. Os discípulos enfrentaram uma forte tempestade que estava entrando água no barco, mas onde Jesus estava? Dentro do barco, junto com eles. A diferença entre nós e aqueles que não amam a Deus, que não servem a Deus, que não creem em Jesus Cristo, é a localização de Jesus. Jesus está sempre em algum lugar. Todo mundo coloca Jesus em algum lugar. A diferença é que nós podemos colocar Ele dentro da nossa vida ou do lado de fora. Se a gente fizer uma ilustração e dizer que o barco é a nossa vida, nós podemos dizer que ou Jesus está dentro do barco, ou Ele está fora até do mar, lá do outro lado. Uma vez perguntaram para um pastor onde é que Deus estava no meio das tragédias. Em alguma tragédia específica, ele disse: Ele está aonde colocaram Ele. As pessoas colocam Jesus em algum lugar, mesmo que elas não saibam. Aquela pessoa que diz: não, eu não creio em Jesus, eu não quero saber de igreja, eu não quero isso, não quero aquilo. Onde Jesus ficou? Do lado de fora. O livro de Apocalipse diz que Jesus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. Jesus não arromba a porta. Jesus não entra no barco sem ser convidado. Jesus, Ele está aonde nós colocamos Ele, aonde as pessoas desejam estar. Mas só que Jesus, mesmo estando dentro do barco, Ele não impediu que a tempestade se formasse. O texto diz que Ele foi dormir. Ele estava dormindo. Se fosse eu, se eu tivesse o poder de Jesus e eu tivesse cansado, com sono, eu ia fazer o seguinte: olha, eu vou dormir vento e mar. Vocês ficam quietinhos aí, que eu preciso dormir. Não sei quanto tempo vai levar a travessia, talvez algumas horas, mas é as horas que eu tenho para poder dormir. Então, vocês ficam quietinhos aí, ninguém se mexe, porque eu preciso dormir. Mas Jesus, estando no barco, Ele permite que ela aconteça. Ele não impediu, mas Ele estava dentro do barco para acalmá-la. Quando a tempestade levantou, quando os ventos fortes começaram a soprar, Ele estava lá para poder acalmar. Isso significa o quê? Se Jesus está presente na sua vida, se Ele está dentro do seu barco, quando as tempestades vierem e elas vêm sem avisar, Jesus está lá. Jesus está lá. E Ele não vai ser pego de surpresa. Ele está conosco. O que nós precisamos fazer? Ter fé e não temer. Foi o que Ele disse para os discípulos. Ainda não tendes fé? Por que estão com medo? Era o início do ministério de Jesus. Eles estavam começando a ter experiências, mas nós agora já temos a experiência deles e as nossas. Então nós sabemos o seguinte, que quando os problemas aparecerem, nós não precisamos ter medo e temos que ter fé, porque Jesus está conosco. Você está me entendendo ou não? As tempestades vêm sem avisar, mas não pegam Jesus de surpresa. Em segundo lugar, as tempestades, elas podem mudar os nossos planos. O versículo 38 diz que Jesus estava na polpa do bar, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus estava naquele sono dos santos. Ele estava lá. Se você olhar, vai ver que ele trabalhou o dia todo. Ele pregou, fez um monte de coisa. No fim da noite, eles foram atravessar. Irmãos, quem andou no barco, quem está muito cansado, entra dentro de um carro, começa a balançar um pouquinho, já dá o quê? Sono. Já dá sono. Jesus estava com sono, ele era homem. Eu imagino que os planos de Jesus eram: eu vou deitar aqui, vou descansar, a hora que chegar do outro lado lá,
eu acordo, levanto, a gente segue caminho e vamos fazer o que tem que fazer. Talvez ele planejava dormir toda a travessia do barco. Mas os discípulos o acordaram, porque eles ficaram com medo, estavam com medo da tempestade. E eu acho que o que incomodava os discípulos não é o fato, ainda eles estavam começando a ter fé em Jesus. Eu acho que o que incomodava eles era assim, não é possível que no meio desse vento forte, dessa tempestade, e ele está ali parado, dormindo. Será que ele não está ouvindo? Será que ele não está vendo? Porque quando eles acordaram Jesus, ele disse, não importa, o senhor não se importa que nós morremos? Nós estamos aqui desesperados, água entrando no barco, o senhor continua dormindo? Naquele dia, quando nós estávamos fazendo a travessia, o nosso planejamento era atravessar de barco, 14 quilômetros atravessando de barco, fazia parte do roteiro atravessar, mas os nossos planos foram mudados por causa dos ventos fortes, por causa da tempestade. O nosso roteiro precisou mudar. Nós íamos chegar até o meio do mar e lá no meio nós íamos iniciar um culto. Estava preparado um culto, pessoas estavam preparadas para cantar, eu estava preparado para pregar, estava tudo programado, mas de repente a programação mudou. Nós tivemos que voltar e o barco parou nas margens novamente. O nosso planejamento foi mudado. Nós somos pegos de surpresa, nós vimos aqui, a tempestade pega a gente de surpresa, mas Jesus não é pego de surpresa. A nossa programação muda, mas ninguém mexe com a programação do céu. O nosso planejamento pode mudar. Quando uma notícia chega, quando algo acontece, como por exemplo, dei o exemplo aqui do Natan, do carro que bateram aí fora, eu imagino que tenho certeza que ele não estava planejado ter que desembolsar um dinheiro para pagar a franquia do carro. Mas aí foi pego de surpresa, precisou fazer. Nós somos pegos de surpresa, mas no céu já sabia. No céu já sabia e Deus está falando, olha, você tem condições, eu vou te dar as condições, vai ficar tudo bem, está tudo certo. Algum propósito, algum plano o Senhor tem para tudo isso. O céu não entra em conflito. O céu não está bagunçado. Ninguém é pego de surpresa lá no céu. Quando algo acontece com você, quando uma tempestade surge, pode ter certeza, pode te afetar, pode te pegar de surpresa, pode até te abalar, mas no céu está tudo tranquilo. No céu está tudo tranquilo. Jesus está vendo, Ele está olhando, e Ele tem uma saída para isso. Ele tem uma saída. Jesus tinha uma agenda para cumprir do outro lado da margem, que nós vamos ver no capítulo seguinte, em Mateus capítulo 5. A tempestade, mesmo se formando do nada, não impediu que Jesus chegasse até lá. O que ele falou antes de sair? Vamos para o outro lado da margem. Ele falou que ia passar. Uma tempestade apareceu, tentou impedir eles de chegarem até lá, mas Jesus foi lá e acalmou a tempestade. Ele chegou no destino dele, mesmo que a programação fosse mudada, ele chegou lá no final. E ele vai fazer o que ele tinha que fazer. Ele vai fazer aquilo que ele estava preparado para fazer do outro lado da margem. Mesmo que a nossa programação mude, mesmo que nós somos pegos de surpresa, nada vai impedir a gente de viver aquilo que Deus preparou para a gente viver. Você crê nisso ou não? Sabe o que aconteceu lá? Nós tínhamos preparado um culto para fazer no meio do mar. A programação era essa: cultuar a Deus no meio do mar, para que todo mundo olhasse para os quatro lados e visse somente o quê? Água. E nós iríamos falar ali do Deus que acalma as tempestades. Mas nós tivemos que voltar. E aí então foi falado para a gente, olha, se vocês quiserem fazer um culto, pode fazer. Tem uma parte embaixo do barco, mas é fechado. É fechado, não vai dar para ver, né, as águas e tudo mais. É fechado, vai estar protegido um pouco do vento. Se vocês quiserem, podem ir para lá. Eu perguntei para o pessoal, e aí, vamos? Todo mundo, vamos.
descemos para o barco, fizemos um culto ali embaixo do barco, irmãos, e foi um derramar sobrenatural de Deus na vida de todos. Foi espetacular, foi um culto de 10 a 15 minutos, mas foi algo assim sensacional. A nossa programação muda, mas o que Deus queria fazer, nenhuma tempestade impede de acontecer. Nós adoramos ao Senhor lá, cantamos louvores, compartilhei uma palavra, falei sobre as tempestades. No meio da tempestade eu estava pregando sobre tempestade. Pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Hoje à tarde mesmo estávamos conversando no grupo com o pessoal da viagem e uma irmã lembrou, falou: nossa, aquilo foi algo realmente sobrenatural. Deus tomou o barco naquele dia. Pessoas depois vieram falar comigo e eu compartilhei falando sobre tempestades, falei um pouco daquilo que nós passamos e tudo mais com os bebês, e pessoas depois vieram me falar dizendo o seguinte: pastor, eu precisava ouvir esse testemunho. Deus sabe o quanto eu precisava ouvir. Eu vim para Israel para conhecer essa história. Deus me trouxe para Israel para poder te conhecer, para eu poder conhecer essa história. Eu precisava ouvir esse testemunho. Está vendo, meu irmão, como as tempestades, elas nos ensinam? Elas não vêm para acabar com a gente, não vêm para destruir. Ela vem para ensinar, para edificar a vida de outras pessoas. E eu finalizo dizendo, em terceiro lugar, que as tempestades passam e os testemunhos ficam. Versículo 41, depois que Jesus acalmou a tempestade, o texto diz: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Como eu disse, Jesus estava no início do ministério, os discípulos estavam aprendendo, só que depois que Jesus acalma a tempestade, eles ficaram se perguntando: quem é este? Quem é este cara que o vento e o mar obedecem? Depois desse episódio, depois de tudo isso, os discípulos ficaram com isso na cabeça, na memória. O que eles estavam esperando? O que ficou gravado na mente deles, no coração? Foi a tempestade? Não. O que ficou gravado na cabeça deles era a dúvida, perguntando: quem é esse? Quem é esse que o mar e o vento lhe obedecem? A tempestade passou. A tempestade passou, e se eles pudessem testemunhar daquilo que eles estavam vivendo em algum outro lugar, eles não iam contar da tempestade. Eles iam contar o quê? Do Deus que estava no barco e acalmou a tempestade. Então, por isso que acontece, meu irmão, você enfrenta lutas, você enfrenta problemas, os problemas passam, o testemunho fica. O testemunho vai permanecer. Quando nós olhamos agora para esse episódio da nossa viagem, o que a gente lembra? Do vento forte? Não, a gente lembra do culto, daquilo que nós vivemos. As pessoas que estavam lá, 26 pessoas, não estão falando dos ventos fortes, estão falando do poder de Deus que tomou o barco naquele dia, e foi uma visitação do Espírito Santo sobrenatural, porque a tempestade passa e o testemunho vai ficar. Então, quando você viver algo, quando você enfrentar dificuldades, você tem a certeza que Jesus está com você, que Jesus está no barco com você, que Ele está cuidando de todas as coisas. Esse problema vai passar, em um determinado momento vai passar, e quando passar, vai ficar a experiência e o testemunho que é gerado. Hoje nós olhamos para os bebês, e a gente se lembra do quê? Daquilo que Deus fez, não dos problemas que nós passamos, porque o problema passa, e quando a gente lembra, é apenas uma lembrança, mas nós olhamos para eles e vemos o quê? A mão de Deus, o poder de Deus,
que agiu sobre a vida dele, sobre as nossas vidas, sobre a vida de todo mundo. Quando você enfrenta uma doença e recebe a cura daquela doença, você vai se lembrar do quê? Da doença ou da cura? Você vai chegar e falar assim: olha, eu enfrentei um câncer como o Paulo enfrentou. Olha, foram dias terríveis, eu enfrentei um câncer e tudo mais. A pessoa vai sempre falar: eu fui curada do câncer. Jesus me curou. Jesus fez algo sobrenatural na minha vida, porque a tempestade, por mais difícil que ela for, por mais vento forte que tiver, ela passa. Tenha certeza disso, ela passa. Mas aquilo que Deus está gerando em você, através da tempestade, isso vai permanecer para sempre. Vai ser um testemunho gerado, um testemunho que você nem sabe, que você nem faz ideia, que vai abençoar a vida de outras pessoas. Nós compartilhamos aqui os testemunhos, falo dos nossos testemunhos, daquilo que nós vivemos recentemente com as crianças. Eu não fazia ideia de que Deus ia levar esse testemunho lá em Israel para abençoar a vida de outras pessoas. A gente não faz ideia daquilo que Deus está preparando. Quando um testemunho é gerado, nós não temos ideia de onde ele vai ser alcançado, de que vidas vão ser edificadas sobre aquilo que você está falando. Por isso, meu irmão, não tenha medo, não tenha medo. Confie no Senhor, tenha fé, porque se você está enfrentando problemas, se você está enfrentando lutas, Deus está gerando um testemunho, e esse testemunho vai abençoar pessoas, em nome de Jesus. Continue crendo, continue confiando, sabe por quê? Porque os problemas vão sempre tentar nos afastar de Deus. Os problemas, as tempestades vão sempre tentar nos afastar de Deus. A tempestade naquele dia tentou impedir que Jesus chegasse em Decápolis, porque sabe o que tinha lá do outro lado? Quando Jesus falou, passamos para o outro lado do mar, sabe o que tinha lá do outro lado? Você conhece a história? Tinha lá um gadareno, possesso por espíritos malignos. Quando Jesus chega lá, Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele diz, Legião, porque somos muitos. O nome dado à legião significava, no tempo dos romanos, uma legião de soldados, eram 12.000 soldados. E aquele homem disse, o nosso nome é Legião, porque somos muitos demônios dentro dele. Jesus repreendeu, expulsou o demônio, libertou o rapaz, e a história termina, sabe como? O gadareno pregando o evangelho, falando de Jesus, porque todo mundo tinha medo dele. Lembra da história? Ele passava no sepulcro, se arranhava, todo mundo tinha medo dele, era conhecido na cidade, todo mundo tinha medo dele. De repente o gadareno está andando na rua, liberto, livre, tranquilo, abençoado, feliz, alegre. Pergunta para ele, o que aconteceu com você, endemoniado? Jesus me libertou, o Filho de Deus me libertou. Ele começou a pregar o evangelho naquela cidade, um monte de gente começou a se converter. A tempestade não impediu Jesus de passar, a tempestade não impediu de Deus fazer aquilo que Ele queria fazer. Da mesma forma, os teus problemas, as tuas lutas, as tuas dificuldades, não vão impedir aquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que Deus deseja que você viva. Você vai apenas aprender, você vai viver, vai ter experiências, vai aprender, vai gerar um testemunho e vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, por favor.